Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículos 28 e 29 diz: Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. O fato que você acabou de ouvir narra um dos acontecimentos mais incríveis vivido pelos discípulos de Jesus na trajetória do Senhor aqui na terra. O cenário mostra um momento caótico na vida dos discípulos. Eles estavam no meio do mar da Galileia, enfrentando uma terrível tempestade no meio da noite. Então, quando tudo parecia perdido, surge Jesus, andando por sobre as águas, indo em direção a eles. Você conhece bem a história. Jesus acalma a tempestade, entra no barco e todos chegam tranquilamente no outro lado do mar. Porém, algo me chama a atenção nesse episódio. Nós vimos no versículo que acabei de ler, que um dos discípulos chamado Pedro pede uma prova para Jesus quando todos o avistaram andando por sobre as águas. Ele interroga Jesus dizendo: Se és tu mesmo, Senhor, permita-me ir até o Senhor andando por sobre as águas. Você conhece o fim dessa história, mas gostaria de pedir a sua atenção. Pense comigo em um cenário de tempestade, em plena madrugada, em alto mar. Qual é o lugar mais seguro a se ficar? Claro que o barco. Quando eu paro para prestar atenção nesse ocorrido, logo aprendo umas lições extraordinárias com Pedro que gostaria de expor a você. Uma coisa certa que precisamos destacar são as figuras de 4 elementos fundamentais da história que podemos trazer para a nossa vida nos dias de hoje. Aqui podemos perceber que o mar representa a nossa vida, o cotidiano, nossas lutas, batalhas, esforços, o caminho. Pedro representa cada um de nós. Jesus, o porto seguro, o refúgio, e o barco, nossa zona de conforto. Agora, o que esse acontecimento nos ensina? Entenda, em nossas vidas sempre haverá tempos de tempestade. E em certos momentos, Jesus não fará um esforço imediato para nos ajudar. Não porque Ele nos abandonou e quer deixar que a gente sofra, mas porque é necessário Ele se colocar em silêncio para observar o que iremos fazer em meio a situações de adversidade. Porque se olharmos para o que a maioria faz, logo percebemos que não enfrentar a situação de dificuldade seja a melhor escolha a se pensar. Porque sair da zona de conforto irá nos custar esforço, determinação, exposição. É claro que a zona de conforto sempre será a melhor alternativa para aqueles que decidem não se arriscar. Porém, o resultado que ela produz será os mesmos. Aprenda algo, meu querido. Se você quiser resultados diferentes, terá que se dispor a ter atitude diferente. A atitude de Pedro parecia insensata, decorrente da situação. Porém, a sua coragem de sair do barco lhe proporcionou uma experiência única. Escute isso, meu querido. Haverá momentos em que a vida irá nos colocar em situações que teremos apenas 2 decisões a se tomar. Continuar onde estamos ou dar um passo à frente. Nem sempre se expor será fácil. Você vai enfrentar críticas, vão dizer que para você não ir, irão achar que você está querendo se aparecer. Vão te chamar de maluco e tantas outras coisas. Mas o certo é, assim como os discípulos que estavam no barco com Pedro, todos eles podem até dizer que viram Jesus andar sobre as águas, que viram Ele acalmar o mar, fazer os ventos parar, mas apenas Pedro poderá dizer como é a experiência de andar sobre as águas. Ei, meu amigo, não se apegue à situação ao seu redor. Se Jesus te disse para você ir, então vai. São os teus sonhos, teus projetos. Acredite, lute, vá em frente. Palavras contrárias sempre serão ouvidas, mas Jesus disse sim para você. Então vai, pode pôr o pé na água e sair do barco.